Ressurreição e Vida. 8b. O segredo da felicidade. Primeira parte. O mosteiro do Ural. Terceiro. Nos primeiros dias, fatigado de longa e penosa viagem, a alma contundida pela profundidade do desgosto sofrido, pouco deixei os aposentos que me foram destinados. A hospedagem para nobres e pessoas abastadas, que para ali fossem apenas para se restabelecerem de fadigas e paixões, era remunerada, o que beneficiava a comunidade que estava longe de ser rica. Para quem desejasse ficar para sempre, no entanto, e possuísse reservas financeiras, seria gratuita, desde que a casa fosse beneficiada com uma doação a critério do pretendente, tal como de praxe nos mosteiros religiosos. Mas os baldos de recursos tinham livre estada na casa e pareciam até mesmo ter as preferências da ordem. Essa ordem, porém, criada pelo príncipe Wierzemiński, depois do seu afastamento da igreja, como sabemos, somente seria laica e livre porque liberta do jugo das ortodoxias. E se contava na sua administração com vultos religiosos, seria porque estes haviam imitado o gosto do príncipe, desligando-se da igreja, embora continuando a usar e a respeitar a condição de religiosos. A regra, portanto, era tão somente fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, e desde que este fosse adotado e sinceramente observado, poderia fazer parte da comunidade qualquer pessoa, sem distinção de classes sociais e credos religiosos. Como não exigiam a responsabilidade de um pronunciamento imediato para se fixar ali, antes permitiam longa meditação ou noviciado sobre a resolução a tomar. Fui admitido como hóspede temporário, considerado enfermo em tratamento, e, como tal, obrigado a contribuir com a minha parte monetária, como se tratasse de um pensionista, uma vez que dispunha de grandes posses materiais. Deram-me uma cela pequenina, semelhante às demais ali existentes, caiada de branco e sem pinturas, com uma cama modesta, mas aquecida com forros de lã, uma estufa na qual eu mesmo poderia fazer o meu chá e aquecer a minha sopa, uma cadeira estofada em couro, uma mesa de pinho de riga coberta com atoalhado azul, um jarro d'água, uma bacia pequena e um copo de estanho. E à parede, por cima da estufa, o clássico nicho com a imagem da Virgem, que assinalava todas as dependências do mosteiro. A um canto ficava o meu saco de roupas, e num cabide da parede penduravam-se a minha peliça, com punhos e golas de zibelina, o meu barrete de peles, o meu regalo, também de peles, o meu bornal de viagem, com o cantil para a água, e as minhas botas forradas de lã para o inverno. Havia livros também fornecidos pela casa, sóbrios e educativos, assim como um volume do Novo Testamento do Senhor. Tudo cuidadosamente disposto numa pequena prateleira, acima da cabeceira da cama. Esta cela deitava a porta para uma galeria, onde também existiam portas de outras celas, e um terraço semeado de vasos de plantas e de bancos, com vistas para um panorama amplo, abrangendo as deciatines plantadas e o pasto para o gado, com a cordilheira dos Urais ao fundo. Em verdade, ainda longe, mas fornecendo ilusão de uma proximidade chocante. Costumava dizer dos balcões desse terraço, erguido no segundo andar, quem se enamorasse do panorama. Ali está a Ásia, ali mesmo a terrível Sibéria, que tantas desgraças ha causado aos russos, ali mesmo, atrás daqueles montes pedregosos. Na semana seguinte, já feito ao ambiente e principiando a serenar a excitação dos meus desgostos, no local singular que se diria balsamizado pelos favores do céu,
o superior da antiga ermida convidou-me a uma conversação a sós. A conversação do recém-chegado com o superior era programação obrigatória para os enfermos físicos ou psíquicos, pois por ela era que se decidiria o tratamento a aplicar naqueles nervosos e fatigados, nos enfermos da alma e do corpo. O superior arrastou-me para um terraço coberto, espécie de minarete medieval, suspenso do último andar da torre, e ali me convidou a sentar em confortável cadeira, à frente de uma mesinha na qual o samovar, já aceso, fazia ferver o chá. Vi-me por isso mesmo suspenso na atmosfera azul, gozando do espetáculo magnífico de um panorama de sonho, que lá embaixo se estendia, mostrando as aldeias pequeninas, pintalgando de branco as abas das colinas, enquanto as ravinas se sucediam, fazendo brilhar ao sol águas que escorriam quais riachos que a primavera criara com os desgelos. Do outro lado eram as deciatines, cultivadas no mosteiro, os homens e as mulheres trabalhando no trigo ou no centeio, no parque ou nos jardins, as ovelhas agrupadas como manchas movediças no horizonte, o gado pastando em convivência amistosa, bimbalhando as campainhas presas ao pescoço, e tudo, aos meus olhos, aparecendo como pequeninos pontos nas longitudes do horizonte. Havia sol, embora frio e pálido, mas o ar estava diáfano e o azul do espaço era puro e imaculado, qual o manto ideal da Virgem Mãe que patrocinava aquela mansão acolhedora. O superior aproximou-se de mim, solene, a fisionomia grave, a cabeleira grisalha pelos ombros, o hábito negro e tétrico, a cruz de rubis e brilhantes pendentes de uma corrente de ouro sobre o peito. Tratava-se de um filósofo, antes que um religioso, de um cientista, pois era médico psicanalista, tendo observado e procurado imitar todos os exemplos do fundador da instituição, a fim de se considerar habilitado para a sua direção. Sentou-se ao meu lado e perguntou com voz afável: "Que pensas, irmão, desta casa?" Pois, ao se transporem aqueles umbrais, não mais se conservariam títulos nem patentes. Seríamos todos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, apenas irmãos e nada mais que irmãos, fôssemos príncipes, mujiques, soldados ou pobres. Um cão estimado que subira atrás do superior apoiara a bela cabeça sobre os meus joelhos e fitava-me com olhos amorosos, esperando um afago. Acariciei-o distraidamente e respondi, comovido, à interrogação do chefe da comunidade. Penso que para aqui se transportou um retalho do paraíso, paizinho, e que a paz que aqui se desfruta prova que a bênção do Criador a assiste com elementos para o consolo e a cura dos corações amargurados que à sua sombra se refugiam. Nada contestou, e alguns minutos se escoaram, durante os quais me ofereceu um copo de chá. Em silêncio, enquanto eu, fitando o ar azul, recordei a esposa perjura a quem tanto amei e por quem sofri tanto. Mas de súbito ele elevou novamente a voz. Por que vieste ter conosco? Que te aflige? Vejo-te jovem, saudável, desfrutando boa situação social. Que sucedeu? A pergunta assustou-me. Em meu ser existiria sempre, era bem verdade, como desgosto secreto, indefinido, uma angústia incurável, insatisfação que jamais eu pudera corrigir e que o desastre sentimental agravara. Se me examinava com atenção, eu mesmo não poderia explicar a razão desse estado mórbido que me seguira da infância à adolescência e à maioridade, estado agora culminado com a traição de um ser amado.
Em verdade, eu possuíra uma família que me adorara na infância e respeitara na mocidade. Fizera um curso brilhante na universidade. Ascendera a patente de capitão ainda jovem. Era rico, jamais conhecera dificuldades ou privações. Vivera no estrangeiro, fruindo o prazer de diversões encantadoras e estudos mais amplos que me saciassem o desejo de instrução aprimorada. Unicamente a desilusão pela infidelidade de minha mulher dera motivos de queixas a mim mesmo, indispondo-me com a vida e as alegrias próprias da natureza humana. No entanto, eu jamais me sentira feliz. Uma intranquilidade, uma angústia, um temor singular pelo futuro sempre me seguiram meus passos, anuviando-me a coragem de viver. A pergunta inesperada do superior, portanto, abri confissões à minha alma, narrei os pormenores de minha vida, o doce e infeliz romance de amor, inclusive, e rematei. Venerando Pai, considero-me hoje o mais infeliz dos homens. O mundo e a sociedade aborrecem-me. Minha alma aspira a uma situação ideal, cuja natureza não consigo apreender. Falta-me algo singular, cuja ausência me tortura e inibe de atividades eficientes em qualquer setor. Junto de vós, venho procurar refrigério para as ânsias do coração e esclarecimento para o espírito, que se precisa habilitar para a nova etapa da existência. Enquanto eu discursava, o superior sorria discretamente, como quem duvidasse da verdade dos meus males, ou a conhecesse profundamente. Pelo menos, essa foi a impressão que me causou o sorriso irônico e pouco animador com que recebi as minhas confidências. Depois do que te retirou do bolso da sotaina um óculo de campanha, armou vagarosamente, depô-lo sobre a mesinha e exclamou, assim que dei por terminada minha longa arenga. Nunca pensaste, irmão, que o que te falta é a comunhão com o amor divino? Sim, essa ideia ocorre-me com frequência. Eu bem quisera tornar-me crente fervoroso nas coisas celestes, mas racionalmente convicto. Quisera chegar-me a Deus, senti-lo, servi-lo. Mas como? Como encontrar Deus na sociedade frívola e egoística de São Petersburgo, de Moscou, de Paris, de Londres, de Berlim, de Viena ou nas exposições arbitrárias de Roma? Como encontrá-lo e comungar com ele, se as religiões igualmente nada sabem de positivo a tal respeito, e por não saberem nada, explicam de concludente e aos problemas mais graves que ferem a humanidade, respondem que o assunto é inacessível à compreensão humana, mistério da criação, leis do incognoscível, as quais não devemos curvar passivamente sem o desrespeito de procurar desvendá-las? Como encontrar Deus na ignorância, na situação e no sofrimento dos mujiques? Como encontrá-lo diante de um cego ou de um leproso, de um cretino ou um aleijado, que rasteja quando acolá vejo a suntuosidade do imperador ou a graciosa silhueta de uma virgem? Como encontrá-lo na inferioridade do degenerado, quando me extasio ante a superioridade do santo e do gênio? Como aceitá-lo na dureza dos quartéis, na impiedade do inimigo, na selvageria dos campos de batalha, na hipocrisia e no egoísmo dos salões, na imoralidade das camadas sociais vencidas pelas paixões? Agora venho procurá-lo aqui. É a esperança que me resta. Talvez que esta solidão e a santidade da vida que aqui se desfruta possam apontar-me aquilo de que necessito. Luzes para a razão das coisas e dos fatos, consolo para o coração ferido pelas desesperanças, ânimo para o espírito necessitado de amor e de fé, pois acima de tudo sou um sofredor.
A verdade é, meu caro, que tens procurado o Criador onde bem sabes que não poderás encontrá-lo. Contraveio o monge. Não desejo divagar contigo sobre o assunto, porque seria discurso inútil. Talvez que se o procurasse dentro de ti mesmo, no segredo do teu coração, no critério da tua razão, já o tivesse encontrado. Deus, porém, está em toda parte, onde a sua grandeza se puder manifestar, e jamais nos prejuízos que o homem inventa para infelicitar a si próprio e ao próximo. Suas leis são claras e simples. Cumpre, no entanto, que o saibamos procurar com atenção e respeito, a fim de poder encontrá-lo. Tal aquisição, a convicção, o respeito pela ideia de Deus, será obra do nosso esforço pessoal, virtude de um labor sagrado. Ninguém o fará por nós. É favor que não receberemos de outrem. Quando muito, poderá alguém apontar-nos o caminho a seguir para encontrá-lo nos acontecimentos de nossa própria vida. E assim nos esclarecermos na sua luz, isto é, conhecermos o critério de suas verdadeiras leis. E é o que farei contigo neste momento, desejoso de servir àqueles que se acolhem sob a proteção fidelíssima da Virgem Mãe de Jesus. Levantou-se com majestade, convidando-me a segui-lo. Chegou ao balcão da torre e, oferecendo-me o óculo de campanha que sustinha entre as mãos, apontou em seguida para o horizonte, em direção a noroeste, e prosseguiu. Assesta este óculo para além, a noroeste, e responde: que distingues? Obedeci, cheio de curiosidade, sem prever o pensamento do meu bom mestre e hospedeiro. Mas nada via senão os campos cultivados, as ravinas cobertas de ervas renovadas, fazendo ondulações no terreno, o degelo, os regatos brilhando ao sol com fitas de prata, as florestas de pinheiro, os bosques a se sucederem aqui e acolá. E ao fundo a cordilheira com suaves neves e geleiras, sombria e sugestiva. Vejo o panorama bucólico e solitário. E com efeito, caro irmão, aí o nosso pensamento é forçado a observar Deus na ação da natureza. Respondi esquivo e contrafeito, sem compreender o que desejaria que eu descobrisse aquele que me deveria orientar dali em diante. Torce o óculo mais um ângulo, a noroeste sempre. Que vês? Fixei melhor, e de súbito uma comoção forte fez-me estremecer interiormente. Ah, sim! Exclamei. Uma mansão célebre, a mansão da bela Olga, sempre a mesma, desde a época de Catarina II. Retirei vivamente o aparelho do foco para fitar surpreendido o velho monge que sorria. Ele perguntou em voz grave, quase soturna: sabes quem residiu ali há muitos anos? Oh, sim, o príncipe Viazemsky, Sergei Sokolov, o fundador dessa ordem, dessa instituição. Quantas recordações esta simples vista desperta em minha alma. Lembro-me de que meus avós possuíam terras por aqui, as quais confinavam com as daquela mansão. Em minha infância, pois, nasci nesta região. Quando saíamos a passeio, passávamos pelos seus portões que deitam para a estrada. Muitas vezes pedi à minha avó, com que mais frequentemente saía, que detivesse a troika em frente ao portão principal. Afigurava-se-me que, se me demorasse algum tempo a examinar as alamedas do parque, acabaria por ver ali a bela Olga a cantar na sua inocência de louca, e que o vulto triste do príncipe surgiria por entre as aldeias e macieiras, tocando a sua inseparável flauta.
tal como quando habitara a mansão, segundo reza a tradição e as narrativas de minha avó confirmavam, pois ela conheceu o príncipe. Várias vezes, aos meus 10 anos, sentia-me atraído pela bela Olga, tal como se estivesse namorado, e desejara visitar aquelas dependências para ver e tocar tudo que ela própria havia visto e tocado. Mas advertiram-me de que a casa era mal assombrada e que seria perigoso tentar o incompreensível. Confesso-vos, no entanto, caro irmão, que tais impressões da infância não desapareceram ainda das minhas sensibilidades. Sim, a casa continua sugestiva, graças às lendas que a têm rodeado durante todo esse tempo. Não é verdade, todavia, que seja mal assombrada, não obstante se passarem ali estranhos fenômenos inteligentes e como propositados para despertarem a atenção. E muitos dos meus enfermos se hão curado completamente de seus males psíquicos depois de uma permanência ali de alguns dias. Não creio que estejas enfermo, irmão Vladimir Kupreanov. Teus distúrbios não vão além da incompreensão daquele que não aprendeu a sofrer com a devida naturalidade as peripécias comuns da existência humana. A meu ver, és irresignado, um homem moral e mentalmente deseducado, a quem nada absolutamente faltou no decorrer da vida, e que por isso mesmo, ao advir a primeira contrariedade, revoltou-se, porque habituado a ordenar e ser obedecido desde o berço, oprimiu-se tanto com o primeiro malogro que se julgou irremediavelmente perdido para a necessária reação. Baixei a fronte, sem atinar com que responder a esse homem singular, que parecia ler em meus pensamentos as paixões que me tumultuaram a vida. Mas, logo após, tornei a assestar o óculo para a mansão. Ele, no entanto, prosseguiu, depois de longo silêncio, e como se falasse a si mesmo, quase indiferente, dando a entender que pouco lhe interessariam as deliberações que porventura eu tomasse. Se não és supersticioso e dispõe de bastante coragem para enfrentar o desconhecido, visita a mansão sozinho e demora-te ali quanto quiseres. Ela é patrimônio do nosso mosteiro, legado pelo príncipe Viazemsky. Encontra-se devidamente conservada. Ao ali entrarmos, teremos a impressão de que ele e a bela Olga acabaram de deixá-la. É o sagrado oásis dos nossos doentes, repositório de influenciações beneficentes, espécie de reformatório, onde muitos entram desesperados e de onde regressam reeducados para Deus, graças à iniciação que ali lhes é ministrada por processos supranormais. Respira-se ali o ar de um como que ambiente de santuário egípcio, hindu, tibetano. Vai, se o desejares. Dar-te-ei um guia, pois é distante, apesar de ser vista daqui por meio do óculo. Não te obrigarei a ir, mas se quiseres e quando entenderes. Ao regressares, se não te sentires curado, ou seja, reformado para a vida nova, é que teu mal realmente será incurável, porque filho da tua má vontade contigo mesmo. Alguns dias se passaram, durante os quais não tornei a ver o superior nem mesmo a hora dos ofícios religiosos. Os dias estavam cada vez mais agradáveis. A primavera prosseguia, arrastando consigo a alegria e a beleza. O frio ainda era intenso, mas não havia tempestades e o céu, varrido por um ventozinho ligeiro, parecia diáfano e luminoso de um lado, enquanto, ao lado oposto, era mais sombrio e sugestivo, o que fazia sobressair a luminosidade do lado de cá. E as noites, igualmente claras e curtas, convidavam à meditação e ao êxtase.
predispondo a alma a suaves contemplações diante da natureza. Muitas vezes, com aquelas noites claras, dentro da temeridade da solidão, esgueirei-me por entre os corredores, corri ao alto da torre, seguido apenas pelo cão, que se me afeiçoara, e debruçando-me ao balcão do terraço, punha-me a procurar com a vista a mansão da bela Olga, embora certo de que não a distinguiria a olho nu, devido à distância e à penumbra noturna. E deixava-me então arrebatar por singulares meditações. Por que aquela casa me impressionava tanto desde a infância? Por que a atração e a repulsa simultâneas que eu senti agora ante a possibilidade de conhecê-la interiormente, o que tanto desejara na infância? E por que teria o superior aconselhado a visitá-la? Que haveria ali para curar doentes e reeducar caracteres? Seria realmente mal assombrada, como afirmavam em voz corrente? E porventura eu, homem de sociedade lúcida, oficial do exército do czar de todas as Rússias, espírito considerado forte por quantos outrora me conheceram, daria crédito às lendas que a respeito de tal habitação os camponeses faziam circular por todas aquelas aldeias do Ural? Que existiria realmente sobre a memória daquele príncipe monge a quem 3 gerações amava e bendiziam e que lhe sucedera a ele para que, tudo abandonando no mundo, terminasse seus dias num asilo de loucos por ele mesmo criado, a tratar de enfermos, falando-lhes e entendendo-os como melhor o que não teria feito a um cortesão durante o esplendor da sua vida social? Seria apenas vocação para o bem, como diziam? Tentei interrogar os monges a respeito, os doentes e os pensionistas, mas estes de nada sabiam, ou fingiam não saber por deferência aos próprios acontecimentos, e aqueles, dando de ombros, respondiam com sorrisos equívocos. Dirija-se ao nosso superior irmão, somente ele saberá informar. No fim de semana seguinte, dominado pela curiosidade, tomei a resolução de seguir para a mansão, sem mais delongas. Lavei-me, pois, cuidadosamente, barbeei-me e aparei as costeletas. Perfumei-me, troquei a melhor roupa que levara, como se tivesse de me apresentar à própria bela Olga. E essa era a impressão que me agitava. Agasalhei-me e, apresentando-me ao superior, a quem não tornara a ver desde o dia da conversação na torre, disse-lhe: Atenderei vossa sugestão, paizinho. Visitarei a mansão do nosso amado príncipe Viazemsk. O religioso sorriu com aquele sorriso enigmático que me atemorizava, olhos luzentes como se lampejos de satisfação incendiassem sua alma. Descansou a mão esquerda sobre meu ombro e, fazendo o sinal da cruz sobre minha cabeça com a direita, como de uso entre os ortodoxos, murmurou apenas: eu sabia que o Senhor te abençoe, irmão. Estou certo de que não te arrependerás. Dar-te-ei o pajem. Vai em paz. Quando parti, as cotovias cantavam no parque e as enxadas dos internos brilhavam à luz pálida do sol, movimentadas por um labor incansável. Acabáramos de ouvir os cânticos do meio-dia e eu ainda sentia repercutir pelas sensibilidades da minha alma os sons da melodia que o eco repetia além e acolá. Melodia sugestiva e triste que os popes entoavam àquela senhora de Kazan, venerada pela alma que todos os russos e cujo vulto maternal parecia contemplar, meio sorridente, a suavidade daquele refúgio de paz erguido sob a invocação do seu nome. Paizinho encontrará aí dentro, na despensa e nas adegas, o necessário para o seu passadio. 2 vezes ao mês a despensa é renovada, aqui quando há hóspedes. Disse-me o jovem interno do mosteiro que me guiara,
deixando-me à frente do portão principal da mansão para regressar antes da noite.